Se se sentirem mais confortáveis, nós convidamos a todos a fecharem os seus olhos físicos e desde logo buscarem a doce presença do divino amigo Jesus. Ali, às margens do lago de Genezaré, com seu amoroso coração buscando a todos aqueles que experimentavam as aflições do mundo. Divino amigo Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos carregando as nossas próprias dores, as nossas próprias ilusões, mas sofredores que somos pela nossa impossibilidade ainda de exercitar os seus ensinamentos. Faz com que nessa memorável noite os nossos olhos de ver, os nossos ouvidos de ouvir possam, através dessa mensagem sublime que o nosso irmão Jones vai nos trazer, fazer com que a nossa fé seja reavivada e que possamos sair daqui preenchidos com a vossa amorosidade e que cada um de nós consigamos levar para os nossos lares aquilo que aqui viemos buscar. E agradecidos pela equipe de Sebastião Marte, agradecido a nossa Mãe Santíssima, agradecidos a vós, mestres, que suplicamos a Ti que intercedeis junto a Deus Pai de bondade e misericórdia infinitas, para que nos dê a permissão para darmos por aberto o nosso trabalho dessa noite. Te dizendo sempre, mestre, que seja feita a vossa vontade e que se cumpra as vossas leis. Que o vosso Evangelho de luz possa ser aquele que ilumina a nossa caminhada até vós. Que assim seja, graças a Deus. Nós hoje teremos a oportunidade de ouvir o nosso irmão Jones, que vai trazer uma reflexão do Espírito Santo Agostinho, que foi ditado ao codificador no ano de 1862 em Paris, cujo título é Mundos Regeneradores. Faz parte do 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Com a palavra, nosso irmão Jones. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, né? Sempre, hoje, agora e durante toda a nossa existência. Como disse o nosso irmão Sivaldo, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo traz um estudo e várias anotações de Santo Agostinho sobre mundos regeneradores, mas tem muito sobre o que a gente ouve falar hoje, a evolução da Terra. E aí entra uma outra percepção que é muito conveniente que seja falada. Nós comentamos muito, em todo o tempo, que a doutrina espírita é a fé raciocinada. É aquilo que a gente vai buscar no sentimento, no pensamento e nas informações. E pesquisar. Nenhum de nós é obrigado a seguir alguma coisa, algum ensinamento dito por alguém, que a gente não tenha a certeza absoluta de que aquilo que está sendo dito é verdade. E mais uma outra coisa, tudo que nós produzimos numa determinada época, quando passa, já é passado realmente. Porque o que se vai fazendo, se produz, é o presente. O futuro é incerto.
ele vai depender do que nós estamos produzindo no presente, com efeitos retroativos ao passado. Mas nós não vivemos o passado mais, o passado já foi. E aí nós buscamos como foi nossa existência e a do nosso planeta em todo esse universo que Deus colocou funcionando para nós. Eles começam a introdução dizendo assim: olha para a abóbada do céu à noite e vê aquele monte de planetas, estrelas brilhando lá em cima. E ainda tem gente que diz assim: poxa, nós somos felizes porque a Terra é o único lugar habitado nesse universo. É uma das concepções mais absurdas que alguém pode ter no pensamento, no coração e no sentimento. Primeiro que está lá no livro, como disse o nosso irmão Sivaldo: há muitas moradas na casa do meu Pai. E muitas formas de nós sermos, porque nós não somos só esse tipo de corpo, nós temos corpos mais etéreos, temos corpos de luz e temos espíritos que já estão totalmente próximos à divindade. E temos espíritos que ainda estão começando a caminhada nos corpos iniciais da Terra, assim como nós éramos, hominídeos, homo sapiens, toda estrutura que nós conhecemos da evolução humana no correr da história. Então, quando nós pensamos assim, nós começamos a trazer para a lembrança como nós participamos da caminhada terrestre. Nós lembramos que a Terra, quando começou a sua formação, há 4, 5 bilhões de anos atrás, eu não sou cientista, nem sou especialista em estatística, mas os números são bonitos. Há muito tempo atrás, ela começou a ser formada de um núcleo de energia que começou a atrair minúsculas partículas de ferro, areia, água, pó, tudo que tinha estava vagando no espaço em volta dela, ela começou a trazer para perto. E aquilo foi se aglomerando e formando o que é hoje o nosso planeta Terra. A água veio junto, os minérios, os minerais puros, tudo isso que nós temos veio junto. A formação do nosso corpo físico estava nessa energia. E um sábio que viveu alguns séculos atrás disse isso: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não sai do planeta uma gota d'água, não sai um pedacinho de material que seja. Nosso corpo se transforma. Ou a gente é enterrado, ou a gente é cremado, ou morre num acidente e despedaça inteiro, mas nada fica. Ele seca, 80%, 70% de nós é água, a gente evapora, os outros 20%, 30% vão se misturar à terra ou ao que seja, e continua no planeta. A única coisa que sai do planeta são os nossos espíritos, porque dependendo de como nós evoluímos, um pouco mais adiantado ou menos adiantado, ou nós vamos para um planeta pior ou vamos para o melhor. Mas agora nós estamos vivenciando uma coisa que Santo Agostinho também falou. Ele dizia: antes nós dizíamos, os tempos estão chegando. E em 1866, para Kardec, ele disse assim: os tempos estão chegados. Começou o processo mais forte da evolução da Terra, como um globo, que habitam filhos de Deus como nós. O que significa isso? Nós vamos passar de um planeta de provações
para um planeta de regeneração. Dentro das escalas planetárias, o planeta de regeneração é aquele que está no meio termo entre o planeta de provas e o planeta de felicidade. Mas onde nós já sentimos um gostinho do que será a felicidade quando nós melhorarmos a nossa postura moral. Então a gente começa a raciocinar justamente isso, o que eu estava vindo do começo. A Terra foi evoluindo, foi mudando, as coisas começaram a se desenvolver, as árvores, as plantas, os animais, e nós, que começamos caminhando em quatro. Nós não andávamos erectos, nós não andávamos sobre as pernas, sobre os pés. Nós andávamos com o apoio das mãos. Mas como a relva era muito alta, nós precisávamos de vez em quando dar uma olhada para ver se os inimigos, os nossos predadores, estavam ali nos esperando. Porque naquela época a luta pela vida era uma constante. Eram 24 horas um se protegendo e atacando o outro. Nós éramos um pouco melhores que os animais. E aí um antepassado nosso ficou em pé para olhar e viu que a posição era mais confortável. E aí nós começamos essa caminhada, quando apareceu o Homo erectus e depois o Homo sapiens, que começou a pensar um pouco mais. E como é que se dá essa evolução? A Terra recebeu muitos espíritos egressos de outros planetas, lugares onde a moral melhorou, a felicidade começou a brotar, ele deixou de ser um planeta de expiação e provas, começou a ser um planeta de benesses, como vai ser o nosso, e eles tinham que ser retirados dali, porque a forma deles encararem a vida não era mais condizente com aquela existência, com aquele planeta. Foram trazidos para cá, exilados para a Terra. Mas eles tinham conhecimento, muito. A pessoa que é má, ela não é boba. Ela detém conhecimento. Ela sabe matemática, física, biologia, ela tem instruções, tem muitos cientistas, pessoas altamente conhecedoras de tudo que é físico, mas que são completamente voltados para o mal. Praticam atos que são absurdamente maléficos. E esses espíritos, esses seres humanos, quando desencarnam, seus espíritos são levados para outros lugares. Isso está acontecendo agora, no planeta Terra. Nós vamos ter muitos exilados, mas vamos ter, ao mesmo tempo, muitos melhorados, que vêm com outra percepção, e muitos de nós que, ao mudarmos a forma de ser e de pensar, também vamos permanecer no planeta Terra. Como é que se dá isso? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, saiu um livro, como todos os livros espíritas, ele é projetado com exemplos de irmãos nossos que já viveram, que participaram das vidas uns dos outros, que criaram ligações e que voltaram em outras reencarnações e continuaram vivenciando o caminho juntos. E esse livro é sobre isso, é uma família que nessa reencarnação é muito poderosa também, tem muito dinheiro e convive com a produção, com fábricas, essa coisa toda. E durante todo o correr da leitura, num pedaço, um dos espíritos encarnados é levado pelos espíritos bondosos que estão ajudando aquele grupo a ser mais bem encaminhado. Bezerra de Menezes era um deles, a conhecer um dos transportes que levam espíritos para outros lugares. E eles foram, durante a noite, levados
um grupo muito grande, para um centro na Amazônia, um local específico ali, onde eles viram como se fosse um enorme transatlântico, mas de proporções muito grandes, não dá para mensurar, ele coloca lá, né? Muito alto, muito grande, caberiam milhões de espíritos ali dentro. E realmente já estavam sendo recolhidos. E a capacidade dele vinha do porão ao penúltimo andar. E cada área dessa embarcação era destinada a um tipo de espírito que já estavam sendo recolhidos. Eram espíritos muito maus, muito arraigados nas paixões humanas, que não tinham condições nem de conviver com outros espíritos. Então eles tinham no subsolo, lá no último pedacinho dessa embarcação, lugares específicos onde esses nossos irmãos ficavam, totalmente no escuro, sem barulho, com o ódio de tal forma arraigado que eles não tinham mais forma. E conforme você ia subindo os andares, você tinha a noção de que haviam outros tipos de irmãos ali, ainda voltados para as paixões terrenas, mas que já não tinham mais capacidade de ficar entre nós. É o que está acontecendo, dia e noite. Por que isso? Porque a Terra é um planeta de expiações e provas. Nós não viemos para cá para ser felizes. Nós viemos para cá para pagar alguma coisa de errado que nós fizemos. Nós estamos aqui para cumprir alguma coisa que nós provocamos por nossas existências anteriores. Nós fizemos alguma coisa muito má e estamos produzindo alguma coisa boa agora para que nós possamos nos libertar disso e permanecer no planeta, se assim for. Como é que funciona? Um exemplo que também é dado no livro. Num quartel tem um pelotão treinado para a guerra. Aquelas batalhas muito feias, muito sangrentas, que existiam, ainda existem hoje, infelizmente. E esse grupo era um grupo de 100, 150 soldados, eram treinados especificamente para isso, matar ou morrer. Muito fortes, brutos, não tinham vaidade, não tinham percepção alguma de respeito. Quando era dada uma ordem, eles iam e cumpriam. E com isso eles causavam muito transtornos no quartel, onde eles estavam sediados. E a guerra eles já não estavam servindo para aquela guerra, porque a guerra já estava sendo levada de outra forma. Os oficiais, os comandantes queriam que aquele pelotão melhorasse, porque era um dos melhores pelotões que tinha na corporação. Como é que eles fizeram? Eles começaram a dispensava 4, 5. E quando dispensavam esses 4 ou 5, eles traziam outros 4 ou 5 de boa índole. Quando chegou na metade, o batalhão, digamos, tinham 100. Quando eles trouxeram 50 novos e 50 dos antigos não estavam mais com eles, eles notaram que houve uma estabilização no comportamento do grupo, que melhorou sobremaneira quando eles passaram a 60%, 70%. Isto é o que está acontecendo numa proporção de bilhões. Nosso planeta hoje tem 8 bilhões e 300 milhões de habitantes encarnados, fora os 40 e poucos, 50 e poucos desencarnados, que orbitam aqui conosco. Morre uma média de 23 milhões por ano e nascem, em média, 43 bilhões, milhões por ano. Então, a proporção de troca ainda é pequena.
Hoje a proporção de troca vai seria para chegar à metade, seria mais ou menos 364 anos, para nós chegarmos meio a meio. Mas como a proporção daqueles que nascem é maior, isso cai para metade, cai para 84 anos. E como nós já temos um processo gradual que está vindo desde 1800 e pouco, segundo as informações de Santo Agostinho, ainda faltam uns 60 anos para nós chegarmos no equilíbrio. Mas nós estamos em plena mudança. O que é que acontece quando a gente começa a mudar uma coisa dessa? Quem domina, que é o mal domina o nosso planeta, não tenham medo de dizer isso, ainda domina, e muito. Domina pela falsidade, pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, por tudo isso. Nós estamos envolvidos por pessoas encarnadas que têm esse dom de praticar o mal, e espíritos que a gente não vê que também fazem, e amparam e apoiam esses que fazem. Isso é muito importante a gente saber. Então o que acontece? Quando nós conseguirmos chegar nessa metade, vai haver um certo equilíbrio, mas enquanto não chegar, o mal não quer perder o comando. E para não perder o comando, ele atiça todos nós de alguma forma. Como é que eles nos atingem? Nós que estamos buscando um caminho que nos leve à paz, ao amor, ao equilíbrio. Nós temos nossas deficiências, nós somos humanos, estamos aqui por culpa nossa. Então eles acertam nas nossas deficiências morais. Por exemplo, uma pessoa que controla o ciúme, mas ele ainda sente ciúme da esposa, do esposo, da filha, do filho, do pai, da mãe, ele tem sempre aquela pontinha de ciúme. Aí um irmãozinho está lá do outro lado, ele espera, ele não tem pressa, a vida dele é eterna. Na hora que você sente um tiquinho de ciúme, por algum motivo que seja, ele buzina no seu ouvido. Olha, pode acontecer isso, papapá, e você pensa que esse pensamento é seu. E o ciúme é uma das piores energias que a gente pode absorver, porque ele não para. A mente da gente processa isso de uma forma tão brutal que você perde a noção de ser humano. Por isso nós estamos vendo aumentar os assassinatos, nós estamos vendo aumentar pessoas que andam na rua armados, que alguém encosta no carro da outra pessoa, ele já desce com a arma impune e atira. A raiva, o ódio é produzido por causa disso. A pessoa sai dirigindo com raiva, ele está com raiva da esposa porque separou. Ele não consegue conceber que aquela pessoa não é sua propriedade, que cada um de nós é propriedade de si próprio. Se nós formos ter alguém que é nosso dono, é Deus. E Deus quer nos ver o quê? Feliz. E o que é que o amor quer nos fazer? Felizes. Então por que eu vou matar alguém que eu pseudamente amo? Não é amor. E o ciúme corrói. O ciúme, em muitos lugares que se lê, diz, é um cavalo desembestado sem rédeas. Você não tem rédea, você não segura. E se ele for na direção de um despenhadeiro, você despenca. O ódio é companheiro do ciúme. A inveja, o diz-que-me diz-que, aquele rádio corredor que a gente ouve muito falar, que ainda existe muito, como tem, existe isso público, nas televisões, nas redes sociais. Não vamos longe, semana passada, um senhor foi assassinado porque alguém passou na rua e disse assim, ele roubou a moto. E a moto não era roubada, era emprestada de um amigo.
E três pessoas tomaram as dores e atacaram o Senhor de pau e pedra e o mataram. Uma outra moça também foi acusada de ter raptado uma criança para feitiçaria, para usar o corpo da criança em trabalhos de feitiçaria. E não tinha raptado, não tinham feito nada. E o povo se juntou em volta dela e a matou. E nós nos deixamos levar por isso. Essa energia é tão brutal que ela envolve a todos que estão perto. Alguma vez nós já passamos por isso, na família. Você está no almoço de domingo com amigos, com familiares, pai, mãe, de repente sai uma bobagem ali e alguém toma as dores por causa daquilo, vai não crescendo. E o almoço, o jantar, a reunião, o bate-papo que deveria ser alegre se transforma numa discussão. Por quê? Porque nós ainda temos muito desequilíbrio. Nós estamos num processo evolutivo, mas ainda não entramos na escada que leva à evolução. Nós estamos caminhando tão devagarzinho que precisa de vez em quando nós levarmos uma cutucada para dizer: caminha mais depressa, meu irmão. São milhares de anos que nós vamos viver, é a vida eterna, e vamos ficar eternamente marcando passo no mesmo lugar ou caminhando meio centímetro. Não, está na hora de nós desenvolvermos, e a Terra está desenvolvendo desta forma. Nós estamos percebendo com toda a força as mudanças que estão havendo nessa mudança da Terra. Por isso existem nos centros espíritas muitos grupos que fazem orações para ajudar no processo evolutivo. A espiritualidade pede que a gente faça isso. E quem comanda toda essa mudança é Jesus. Ele e um grupo de espíritos iluminados que estão produzindo tudo isso em nossa volta. É um processo longo, mas do qual nós fazemos parte. E temos que perceber isso. Para dizer assim: eu estou num planeta que está evoluindo. Eu deixei de habitar num planeta que era de expiações e provas. Eu agora tomo conta das pessoas com quem eu convivo. Eu agora sei perdoar aqueles que me magoam. Então, percebam bem o alcance disso. Aqueles que puderem, leiam o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem alguns livros novos que estão saindo agora. Um deles chama Conexão Galileia, que mostra exatamente a interferência dos espíritos malignos numa família, levando a assassinatos, a furtos, posse inadequada de bens. É um livro que mostra a crueldade de tudo isso que eles fazem. E o outro chama 5 dias no umbral. É um espírito que passa 5 dias no umbral para começar uma transformação no umbral, porque se a Terra está mudando, o umbral também muda. Que o umbral que nós temos aqui à nossa volta é terrestre. Se a Terra está evoluindo, o umbral também evolui. E um dos começos foi esse. Terminou nosso tempo, irmão? Que Deus esteja com todos nós sempre. O nosso tempo é quase que toma conta do tempo inteiro, e se fosse isso a gente daria mais um bocado. Mas fiquem com Deus, meus irmãos. Estou muito grato de tê-los todos aqui, e que a luz divina esteja nos seus corações, nas suas casas e nas suas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Essa é a hora de nós aumentarmos a nossa conexão com Deus, de nós buscarmos o nosso meigo Rabi da Galileia, nossa Mãe Santíssima e nossos amigos espirituais que nos tutelam. Jesus de bondade e misericórdia, nós te suplicamos nesse momento
que através desses medianeiros que se postam ao longo do salão, os irmãos da espiritualidade superior possa fazê-los de instrumentos na difusão das energias regeneradoras, trazidas dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza próxima. Permita, Senhor, que todos os irmãos e irmãs encarnados e desencarnados que aqui se encontram recebam não de acordo com o merecimento, que ainda pode ser pequeno, mas de acordo com a sua bondade e infinita misericórdia. Faz também com que todas as famílias aqui representadas sejam recipiendárias dessas bênçãos que nós recebemos nessa noite. Por derradeiro, faz com que as águas que iremos beber também se convertam no remédio que cura o corpo e equilibra o espírito. E que a nossa gratidão a vós, por ouvir os nossos corações e os nossos pensamentos, possam, com a prece que um dia nos ensinastes, selar o nosso compromisso contigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Que nós todos possamos seguir em paz, que assim seja.